Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 9º domingo do tempo comum, neste ano B. Dentre os temas que a liturgia nos sugere para o dia de hoje, gostaria de falar sobre a santificação das festas. Como ouvimos na primeira leitura da missa, foi o próprio Deus quem instituiu as festas do povo eleito e exortou ao cumprimento do preceito. Guarda o dia de sábado para o santificares, como o Senhor teu Deus te mandou. Trabalharás 6 dias e neles farás todas as tuas obras. O 7º dia é o do sábado, o dia do descanso dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum. Além do sábado, havia outras festas ou feriados importantes entre os judeus. A Páscoa, o Pentecostes, a festa dos tabernáculos, em que se renovavam a aliança e que se dava graças a Deus pelos benefícios recebidos. Depois de 6 dias de trabalho, o sábado era reservado a Deus, Senhor do tempo, em reconhecimento do seu poder, sua soberania sobre todas as coisas. A observância do descanso sabático foi um dos sinais que distinguiu o povo judeu dos pagãos. No tempo do Senhor, foram introduzidos muitos abusos rigoristas que foram motivos de conflito entre os fariseus e Jesus. Além disso, universalizando a afirmação do Evangelho de hoje, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, deduzimos que o homem, embora seja o fim de toda a lei foi feita para o homem, ele não é árbitro da lei e, portanto, para se referir à palavra de Deus, deve levar em conta a revelação do Filho de Deus. Diz o Evangelho: Jesus estava passando por uns campos de trigo bem de dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Cristo lembra-lhes que as prescrições sobre o repouso sabático não tinham valor absoluto e que ele, o Messias, é Senhor também do sábado. Jesus revela que uma prescrição cultual não pode reivindicar precedência sobre uma necessidade extrema do homem, como neste caso é a de se alimentar, nem mesmo de um ato de caridade. Por causa da sua relação muito próxima com o Pai, ele é o Filho, é portanto o dono da lei, ou seja, Jesus afirma ser dono de tudo, até do sábado, semelhante a de ter o poder de perdoar os pecados. Jesus Cristo respeitava o sábado e as festas e feriados judaicos, mesmo sabendo que, com a sua vinda, tudo isso seria abolido para ser substituído pelas festas cristãs. São Lucas transmitiu-nos no seu Evangelho que a Sagrada Família ia todos os anos a Jerusalém para a Páscoa. Jesus também celebra esta festa todos os anos com seus discípulos. Vemos Jesus santificar a alegria das bodas de Caná com a sua presença, e na sua pregação recorre frequentemente a exemplos de celebrações familiares. O rei, celebrando as bodas do filho, o banquete pela volta do filho pródigo que havia saído da casa paterna, e muitos outros. O Evangelho está impregnado de alegria festiva, sinal de que o noivo, o Messias, está entre seus amigos. O próprio Senhor quis que celebrássemos as festas durante as quais, abandonando as ocupações habituais, possamos dedicar-nos com alegria e tranquilidade a Ele, reservar mais tempo para a família e conceder ao corpo e à alma o devido descanso. Como diz o Concílio Vaticano II no decreto Christus Dominus, no número 30, a Santa Missa é o centro e o ápice de toda a vida cristã, sem a qual tudo mais não teria sentido. Seria como um corpo sem alma, um cadáver. Domingo é verdadeiramente, como diz o Salmo, o dia feito pelo Senhor. Alegremo-nos e nele exultemos. E na Santa Missa encontramos sempre uma alegria, um gozo e uma paz inesgotáveis. A ressurreição do Senhor aconteceu no primeiro dia da semana, como testemunham todos os evangelistas. E na tarde desse mesmo dia,
apareceu aos seus discípulos reunidos no cenáculo e mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado com os sinais evidentes da paixão. Talvez o Senhor quisesse indicar-nos que este primeiro dia começava a ser uma celebração muito particular. Pelo menos assim o entenderam os primeiros cristãos e, desde o início, começaram a se reunir para celebrá-lo. Por isso o chamaram de Dia do Senhor, Dominica Dies, daí a origem do nome domingo. Os Atos dos Apóstolos e uma carta de São Paulo contam-nos que os nossos primeiros irmãos na fé se reuniam no domingo para partir o pão e para orar. E isso tem sido feito da mesma forma até hoje. O domingo deve ser uma festa muito particular e cara para nós, ainda mais tendo em vista que, em muitos ambientes, parece ter perdido o seu habitual significado religioso. Assim escreveu São Jerônimo: todos os dias são do Senhor, mas o domingo se chama Dia do Senhor porque depois de ressuscitar no primeiro dia da semana judaica, ele subiu ao Pai e reina com ele. Os pagãos chamam-no de Dia do Sol. Aceitamos de bom grado esta expressão. Neste dia, a luz do mundo ressuscitou, o sol da justiça brilhou. Diante da grande tarefa de reevangelizar o mundo, é particularmente urgente realizar um apostolado eficaz que chegue às famílias sobre a santificação das festas, sobre o significado do domingo e a forma cristã de viver este dia. Como disse o Papa Pio XII no seu discurso de 13 de março de 1943, o vosso dever é fazer com que o domingo volte a ser o dia do Senhor e que a missa seja o centro da vida cristã. Domingo deve ser o dia de descanso em Deus, de adorar, de suplicar, de dar graças, de invocar o perdão do Senhor pelos pecados cometidos na semana passada, de implorar a graça da luz e da força espiritual para os dias da semana que começa. Que então começaremos com mais alegria e melhor disposição para realizar o trabalho com perfeição. Não se trata apenas de dedicar genericamente tempo a Deus. Na verdade, isso já está contido no primeiro mandamento. A peculiaridade do preceito reside em reservar um dia específico para o louvor e serviço do Senhor, assim como ele deseja ser louvado e servido. Como disse o Papa São João XXIII, Deus pode exigir do homem que dedique um dia da semana ao culto, no qual o espírito, livre das ocupações materiais, possa elevar-se e abrir-se com pensamento e amor às coisas celestiais, examinando interiormente a consciência de seus deveres e relações indispensáveis com o seu Criador. Irmãos e irmãs, a alegria que invadiu a Santíssima Virgem no domingo da ressurreição será também nossa se soubermos colocar o Senhor no centro da nossa vida, dedicando-lhe as festas com particular generosidade. Que assim seja. Amém.